Bom dia, meu amado e minha amada irmã. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre vocês, sobre a casa e sobre todo aquele a quem você ama, amém? Eu sou Leopoldina, sou serva e filha do Senhor. E mais um dia estou aqui com grande alegria no meu coração, para juntos compartilharmos da palavra de Deus, esse pão diário de cada dia que o Senhor Jesus, pela sua infinita misericórdia, nos dá. Hoje, a palavra vai ser especialmente para você, que talvez você se julga menor, inferior, uma pessoa inadequada ou uma pessoa sem inteligência. Talvez você pense consigo mesmo que jamais vai passar nesse concurso que você tanto almeja, que você se julga pequeno, que você não tem sabedoria, ou talvez você se julga tão inferior que diz que nunca vai ser feliz na sua vida sentimental. Deus hoje manda te dizer que Ele não vê como vê o homem e que Ele não vê como o homem vê a fisionomia, mas que Ele vê o coração. E aquilo que Deus tem preparado para a tua vida, nem os teus olhos, nem os teus ouvidos jamais poderão ouvir. Que Ele te ama e Ele tem um propósito maravilhoso para você. E hoje, junto comigo, eu peço para você me ajudar nesse trabalho de evangelização, povoando o céu, clicando e ativando o sininho da opção todas, porque assim você vai me ajudar a crescer esse canal. Compartilha, comenta, curte, vai lá no sininho, porque você vai receber todos os vídeos logo de primeira mão. Compartilha com seu familiar, com aquela pessoa que você ama. Enfim, compartilha, meu irmão, minha irmã, para que essa obra cresça e que várias vidas sejam salvas em nome do Senhor Jesus. E hoje, a palavra que o Senhor me manda te entregar está no livro de 1 Samuel, capítulo 16. E a gente vai iniciar no capítulo 6, amém? E a palavra do Senhor, ela diz assim: Sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Samuel foi convocado por Deus, o grande profeta, a ungir um novo rei, porque Saul tinha perdido o seu reinado aos olhos do Senhor. Então Deus precisava de um novo rei para o povo de Israel. Então Samuel foi exatamente fazer isso. Foi na casa de Jessé ungir um novo rei a quem Deus já tinha escolhido. Quando Eliabe entrou, ele ficou pasmo. Eliabe era grande, era saudado, era forte, era bonito. Então ele olhou e disse assim: é esse o ungido do Senhor. Vou me levantar aqui correndo para ungí-lo. Mas o Senhor falou a seguinte coisa para Samuel. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a tua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha o coração. Amém? Aí eu peço para você ir lá no versículo 11, que o Senhor diz assim: Disse Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? Porque simplesmente o pai de Davi tinha passado todos os filhos. E Davi, o menor, pastor de ovelha, estava lá, escondidinho, guardando as suas ovelhas. E todos os outros filhos dele, que eram salgados, que eram grandes e fortes, ele já tinha passado. Mas Davi, aos olhos do seu próprio pai, jamais poderia ser rei. Mas os olhos do Senhor não são como os olhos humanos, amém? E veja só o que aconteceu. E disse Jessé: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda-o chamá-lo, porque não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fez entrar. Era ruivo e formoso e de boa presença. Disse o Senhor: levanta-te e unge, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Aleluia! Glória seja dada ao Senhor.
Davi, que foi gente, humano como a gente, estava lá, escondidinho, atrás das ovelhas. E os seus irmãos na frente de batalha. Eles eram soldados do rei de Israel, Saul. E o próprio pai não via potencial no seu filho Davi, porque se ele tivesse visto, meu irmão, ele tinha juntamente chamado Davi com os outros 6. Mas não, ele chamou apenas os soldados, os grandes, o forte. Mas o Senhor, que conhecia o coração de Davi, lá atrás das ovelhinhas, lá naquele campo, aquele garoto, aquele menino franzino, Jesus viu o coração dele. Deus observou as obras e o coração de Davi. E Deus honrou Davi no meio dos seus irmãos. A palavra deixa bendita e foi ungido no meio dos seus irmãos, porque com certeza Davi era humilhado, Davi era ignorado por sua estatura, por ser o menor. Mas Deus o honrou e ungiu. E a partir dali, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E a história de Davi é imensa, que eu tenho certeza que a gente vai comentar muito aqui sobre ele. Davi matou leão, matou urso, matou o gigante Golias e se tornou um dos grandes reis de Israel. Davi foi um dos que o Senhor Jesus veio da raiz dele. Jesus veio de Davi, da descendência de Davi, daquele meninozinho lá, que estava pastoreando as ovelhas. Ele não estava no campo de batalha, ele não era grande, ele não era forte. O que Deus quer te dizer hoje? Que você se julga inferior, você se julga pequeno, talvez porque você não teve a oportunidade de estudar, você talvez se acha inferior, se acha feio, diz que nunca vai encontrar alguém na vida e você sofre sentimentalmente. Você vai ao seu trabalho, mas você se julga inferior àquele seu colega, aquela sua colega. Jesus está te dizendo que Ele não vê como todo mundo vê. Ele vê o teu coração. E hoje Ele te chama para te ungir no meio de todos aqueles que te humilham. Ele te chama para te exaltar, para te tornar rei e rainha da tua vida. Porque hoje Jesus quer te libertar, Jesus quer te honrar na presença dos teus inimigos, aleluia. Jesus diz que você é precioso, preciosa para Ele, que você não é qualquer um, que você não é qualquer pessoa. Não, não, não. Jesus diz que a tua vitória é certa, porque Ele está com você. E nós somos filhas do Rei, herdeiros e co-herdeiros em Cristo. E hoje Jesus sonda o teu coração e Ele te diz que Ele te escolheu para se apoderar de você, que você é ungido e ungida do Senhor, que você não é qualquer pessoa e que você se ponha no seu lugar de vencedor, porque é isso que você é. Se apodere, foque nos seus objetivos. Se o seu objetivo é passar num concurso, estude, peça a Deus sabedoria, que Ele vai te dar e você vai alcançar o seu objetivo, que é a sua vaga. Se o seu objetivo é crescer no seu trabalho, procure cursos que você possa se aprimorar. Se o seu coração vive triste porque você se acha incapaz, você se acha inferior e não vê uma solução para a tua vida sentimental, Jesus diz que Ele traz de outro país a pessoa certa, só para alegrar o teu coração, e que você vai sim ter a sua família, a sua vida estabilizada e que você vai ser muito feliz. Mas Ele diz, tome posse dessa unção, porque hoje Ele te unge, hoje Ele te exalta e hoje o Espírito de Deus se apodera de você. Amém? E eu te convido para nesse momento você fechar os seus olhos e juntos falarmos com Deus. Senhor, Deus e Pai, Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós ligamos aqui na terra essa palavra que foi dita hoje. E que hoje, Senhor Jesus, o Senhor vai tirar de trás das malhadas esse irmão, essa irmã
que se julga inferior, que se julga pequena, Senhor. Mas Tu vai dar a glória e a honra para essa pessoa. Tu vai mostrar que o impossível para Ti, Senhor, não é nada, porque o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor vai colocar uma pessoa de Deus na vida desse irmão, na vida dessa irmã. E ela vai, Senhor Jesus, construir a sua família. E ela vai, Senhor Jesus, ser uma pessoa muito feliz. Que essa pessoa, Senhor Jesus, que se acha menos inteligente, ela vai procurar se especializar. E ela vai conseguir, Senhor Jesus, crescer no trabalho. Ela vai, Senhor Jesus, passar nesse concurso. O Senhor vai fazer dela, assim como o Senhor fez com Davi, vai dar dupla honra no meio de todos os seus inimigos. Porque quando o Senhor honra, Senhor, não há ninguém que possa rebaixar. Senhor, abençoa esse escolhido, essa escolhida de Deus, a qual nesse dia o Senhor ungiu. Espírito Santo, que o Teu Espírito se apodere dessas pessoas e que elas venham ter visão grande, visão espiritual, visão de bênção, de prosperidade. Prosperidade na sua família, prosperidade no seu trabalho, prosperidade nos seus estudos, porque o Senhor é Deus de prosperidade, o Senhor é Deus de grandeza. Fortalece, ó Deus, esse irmão e essa irmã, para que ela venha crer todos os dias na Tua palavra. Senhor, livra ela de toda seta do inimigo, que possa fazer pensar ao contrário, porque não existe, Senhor Jesus, tempo grande para Ti, tempo passado ou tempo perdido. O Senhor restaura, o Senhor é o dono do tempo. Então restaura, Senhor Jesus, a nossa vida. É isso que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meu irmão, minha irmã? Que essa palavra fique no seu coração e que você corra atrás de todos os seus objetivos, sabendo que você é ungido e ungida do Senhor e que Ele vai te exaltar em todos os teus projetos em Cristo Jesus. Eu te aguardo amanhã para, junto comigo, 7 horas da manhã, compartilharmos mais ainda desse pão diário. Que a paz do Senhor esteja com vocês.